Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Estreia do Peixão na Copa do Brasil. Mudaram as estações, mudaram o campeonato, mudaram o treinador, mas nada mudou. O time do Santos continua jogando um futebol desse tamanho e apenas empatou na estreia da Copa do Brasil. Terceira rodada, o Santos já entrando numa fase mais adiante do campeonato. 1-1 contra o CRB e olhe, a gente tem que comemorar esse empate, porque o Gabriel Brazão pegou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e ainda garantiu esse empate que, dá mais condições para o Santos tentar tirar um resultado positivo lá em Maceió no dia 22 de maio e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Um campeonato importantíssimo para o Santos, especialmente pela questão financeira, né? O Santos precisa muito de grana e a Copa do Brasil, cada rodada que você avança, garante um belíssimo Pix nos cofres do clube que avançar para a próxima fase. O professor Kleber Xavier estreou hoje. O Santos teve muita dificuldade em conseguir contratar um novo treinador, tentou várias opções, não conseguiu e acabou fechando com o antigo auxiliar do Tite, que declarou, na entrevista coletiva que agora vai seguir carreira solo, não quer saber de ser mais auxiliar e vai trilhar o seu próprio caminho e está contando com a ajuda aí de muitos membros da antiga comissão técnica do Tite, até mesmo do próprio filho do antigo treinador da seleção brasileira, o Matheus Bach. Tem um outro auxiliar, preparador de goleiros, e o Fábio Masseridian, que é um excelente preparador físico, isso eu tenho que reconhecer, é um grande profissional. Mas para esse primeiro jogo, eu vou fazer alguns comentários aqui, eu não quero colocar nenhuma responsabilidade nas costas do novo treinador, mas fato é que ele manteve tudo que vinha sendo feito ali pelo César Sampaio e que não vinha dando certo, ele manteve e o resultado não foi diferente. O Santos jogou muito mal, mais uma vez, não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu marcar pressão ao time adversário, sofreu muitos ataques, né? O Gabriel Brazão foi o principal jogador do Santos na partida e o resultado não poderia ser diferente. Você insistir em algo que não vem dando certo, o resultado é 99% de chance que também não vai ser bom. O Kleber Xavier, ele praticamente repetiu a mesma escalação que vinha sendo implementada pelo César Sampaio. A única coisa que ele alterou foi o Aderlan entrando na lateral direita, mas o esquema tático foi o mesmo, as alterações foram muito parecidas e fato é que a gente passou mais uma tarde aí com muita raiva do que a gente viu em campo. O Santos sem conseguir criar problemas para o time alagoano e a verdade seja dita, se fosse para ter um vencedor nessa partida de hoje, seria o time do CRB. O Santos só criou chances aí praticamente em bola parada. O gol ali no finalzinho do primeiro tempo, o Guilherme batendo escanteio, o Schmidt desviando na primeira trave e o Roleiser fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Santos. E mesmo no primeiro tempo, o Brazão já tinha feito algumas defesas. No segundo, uma saída de bola errada do Gil, O Gil que teve uma tarde e noite ali para esquecer, falhou no lance do gol do CRB, numa saída de bola que ele acabou não conseguindo. Ele foi despachar a bola para frente e não conseguiu dar o chutão. A bola sobrou pro jogador do CRB, que ele já passou a bola pro centroavante. O centroavante já virou, fez o gol. E depois, para completar a noite dos horrores do zagueirão Gil, ele ainda fez um pênalti, que foi muito pênalti. O VAR chamou, o juiz não apitou no momento ali do lance, mas o VAR chamou. Foi pênalti, realmente. Ele foi dominar a bola, o atacante foi mais rápido, tirou a bola ali dele e ele acabou chutando a perna do atacante, pênalti. E aí o Brazão brilhou, fez a defesa ali, ele esperou muito bem, foi muito feliz, porque a bola foi, o jogador
David da Hora, né? Bateu o pênalti, não chutou muito no canto, ele acabou meio que esperando ali e acabou fazendo a defesa e garantiu pelo menos esse resultado de empate que dá maiores condições para o Santos tentar reverter lá em Maceió. O Santos agora tem uma sequência do Campeonato Brasileiro, né? Uma sequência difícil, até porque qualquer jogo para o Santos atualmente é difícil. O Santos enfrenta o Grêmio, que também está numa pindaíba danada, né? Acabou de trocar treinador, o Mano Menezes assumiu por lá. O Santos enfrenta o Grêmio já no domingo, não tem muito tempo para descansar no domingo lá em Porto Alegre. Depois pega o Ceará na outra segunda-feira, um jogo que foi alterado o local da partida para o Pacaembu. E depois o Santos sai para jogar contra o Corinthians na Arena Itaquera. Essa é a sequência de 3 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, que é o que mais importa nesse momento, porque o Santos está numa situação complicada no campeonato e precisa sair lá de baixo o quanto antes. A gente já está calejado como diria o Pofechô, na zona da confusão e se tratando de Campeonato Brasileiro. Então o jogo de domingo é importantíssimo e o Santos precisa, o ideal é dos 3 pontos, mas é um jogo fora de casa. Pensando no jogo, né, em si, é um jogo que se o Santos empatar até não seria um mau resultado, seria um mau resultado pensando na tabela que o Santos se encontra hoje, mas jogar contra o Grêmio lá no Olímpico não, lá na Arena Grêmio, seja no Grêmio em boa situação ou embaixo da tabela como está hoje, não é fácil. E para esse jogo, o Kleber Xavier não vai ter, talvez, o retorno do Soteldo, que seria importantíssimo, porque o Santos tá com um ataque ali capengando. O Guilherme hoje, que vem sendo muito criticado pela torcida, acabou saindo machucado, então é dúvida, né? Com certeza é dúvida pro jogo de domingo. Como se trata de uma contusão muscular, é até provável que ele não jogue. O Soteldo voltando, talvez não seria nem o ideal o Soteldo sair como titular no domingo. Então o Santos fica na dependência aí da garotada, né? David Washington, Luca Meireles, o Matheus Xavier, garotos que entraram durante o jogo de hoje. Mas a maior expectativa é que o Kleber Xavier consiga dar uma nova cara a esse time, né? Ele, na entrevista coletiva que ele deu, ele falou que ele não se prende a um esquema, ele avalia o que ele tem nas mãos, né? O elenco que ele tem à disposição e tenta tirar o melhor, né? O melhor esquema e a melhor escalação. Então não vai ser fácil, porque com todos esses desfalques que o Santos tem e com jogadores em má fase, né? Como é o caso do Pituca, como é o caso do Veron, que parece muito fora de forma. Tiquinho fica ali na frente, não recebe nenhuma bola, né? Não dá nem pra... Eu nem culpo muito o Tiquinho, porque ele realmente não recebe bola nenhuma. O Guilherme é um jogador que vem sendo perseguido pela torcida, mas eu acho que não dá para criticar ele em termos de entrega, em termos de correria, né? Ele corre muito, ele marca, ele volta, mas é um atacante que ele precisa fazer dar assistência, fazer gol, né? Participar das ações ofensivas do time. Ele não tem conseguido participar bem dessa parte ofensiva do time. Os laterais do Santos a gente tem muitos problemas. Enfim, não será uma tarefa fácil para o Kleber Xavier, mas da minha parte o que eu posso fazer é torcer por ele. E agora que foi definido o nome do novo treinador, não adianta agora a gente ficar pensando em Sampaoli, pensando em Luiz Castro, em Tite, em quem quer que seja. A gente tem que dar força para o Kleber Xavier e para toda a nova comissão, para que o pessoal arrume um caminho para que esse time volte a vencer e volte a ser competitivo em todas as competições que o Santos vem a disputar, no caso desse ano, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E a gente fica nessa expectativa aí que o Santos volte a apresentar o melhor futebol. Beleza? Falamos aí desse empate sofrido do Santos na estreia da Copa do Brasil, na estreia do professor Kleber Xavier, 1-1 contra o CRB. A gente volta aí no domingo, depois de Santos e Grêmio, lá na Arena Grêmio,
E eu encerro o vídeo pedindo para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, mande um comentário de vocês. Quem está vendo no Instagram, mande um comentário aí no Instagram, dê o like no vídeo, para que esse conteúdo do blog Tubarão chegue cada vez ao número maior de santistas. Valeu? Um grande abraço a todos e reage, Santos!